Henker que vive duas vezes. Capítulo 321. Equipe. HH. Quintas-feiras. E a Rico, 9 décimos. Capítulo 321 Carta de Amizade, 6. Equipe. HH. Quintas-feiras. E a Rico, 9 décimos. Por que você tem que sair tão apressadamente? Ainda temos muito o que conversar. Por que você não sai depois de um intervalo? O imperador Gula olhou para Yon-Woo com pesar. Ele geralmente odiava dar alguns passos para fora do castelo. E vendo como ele próprio saiu do castelo, Yon-Woo percebeu que ele estava sendo sincero. Não, sou grato pelo tratamento exemplar. Mal tive tempo de vir aqui. Vou reservar mais tempo para minha próxima visita. Pahahaha. Bem, sua vida é mais ocupada e intensa do que a de qualquer outra pessoa, e esse é o seu charme. Vou torcer por você de longe. O imperador Gula deu um tapinha na mão de Yon-Woo. Quando ele lambeu os lábios, parecia alguém que estava perdendo algo delicioso. Só então, o Duque Tuan-Tien trouxe um baú e silenciosamente o estendeu para Yon-Woo. Este é um presente que Sua Majestade está concedendo ao seu amigo. Yon-Woo olhou para ele e perguntou ao imperador Gula. O que é isso? Tente abri-lo. O imperador Gula sorriu com o rosto cheio de poros dilatados. Yon-Woo pegou o baú do Duque Tuan-Tien e o abriu com cuidado. Com um estalo, uma espada que tinha o comprimento de um braço estava lá. A lâmina estava dobrada e as joias da espada faziam com que parecesse mais uma espada para decoração do que para batalha. Luar dos Abençoados. Categoria: Adaga, Amuleto. Classificação: S. Resumo: o céu sempre cobre o céu e brilha para quem caminha ao luar. O caminho que você percorre sempre será abençoado com luz brilhante. Moonlight levando sorte. Muita sorte será dada a tudo o que o proprietário fizer. A percentagem de sucesso do proprietário aumentará desde que não prejudique as regras e leis que o rodeiam. Aumentará o poder de ataque e defesa. Ao criar algo, o item será abençoado. O conceito de sorte não era tão claro na torre. Sempre houve variáveis desconhecidas que ocorreriam com tudo o que as pessoas fizessem. No entanto, por ter aumentado diretamente a porcentagem de sucesso, o presente do imperador Gula foi extremamente inestimável. Você não disse que estava trabalhando duro em alguma coisa? Não sei o que é, mas espero que você tenha sucesso. Este item é algo que eu também aprecio. Use-o no pescoço como um colar. Será muito eficaz. Pahaha. Yon-Woo fechou o baú, olhando para o brilhante imperador Gula, e curvou-se com gratidão. Que árvore generosa. Isso é um suborno para falar com o rei marcial sobre ele? Com a aliança contra o dragão branco, o licor Jamishide, todos os tipos de elixires e agora o luar dos abençoados, Yon-Woo estava começando a sentir pena do imperador Gula. Não que alguma coisa vá mudar. Aquele porco precisa saber o que você está pensando. Cale-se. Ele ignorou o comentário provocativo de Shannon e deixou o espaço exterior da Terra do Sangue. Kreutz aproximou-se cuidadosamente de Yon-Woo e fez-lhe uma pergunta. Você está planejando se aliar ao imperador da Gula? A aliança com Bloodland e Black Dragon. Se isso se tornasse conhecido, a torre seria virada de lado. Haveria uma força para se opor ao grande dragão branco. Além disso, não fazia muito tempo desde o incidente do Rio das Almas. Além disso, a decisão de Yon-Woo poderia mudar o resultado da guerra. Não havia nada a dizer sobre a tribo de um chifre, que tinha um relacionamento especial com Yon-Woo, e as almas que ele comandava eram destrutivas o suficiente para enfrentar todo um clã emergente. Além disso, o regimento Fantasia considerou Yon-Woo próximo disso. Qualquer um aliado de todos eles teria uma quantidade dramaticamente maior de forças. Yon-Woo foi uma tempestade ameaçadora cujas pequenas ações podem causar comoção na torre. É claro que Kreutz seria sensível a esse assunto. Ele precisava saber o quão próximos Yon-Woo e o imperador da Gula eram. Ele estava se sentindo apressado, o que era diferente dele. Mas Yon-Woo não disse nada e apenas olhou para Kreutz. Ele tinha um olhar indiferente. Kreutz de repente chamou a atenção. Ele suspirou. Desculpe, isso não é da minha conta. Na verdade, foi apenas o regimento Fantasia que os considerou próximos, e esse não foi o caso de Yon-Woo. Em vez disso, ele já havia feito muito ao revelar sua localização a um estranho. Mas se ele estava agindo tão próximo, havia necessidade de colocar alguma distância entre eles. Kreutz percebeu que quebrou sua promessa e pediu desculpas, partindo no dragão voador. Ele voltaria depois de organizar seus pensamentos. Yon-Woo olhou para as costas de Kreutz e confirmou sua janela de missão. Materiais para construir, Kini. Escalas apodes, 45 avos. Pedra da espada mágica, 2 meios. Licor Jamishide, 12 quintos. Nova Adamantina, 0/1. Agora, resta apenas a nova Adamantina. Yon-Woo estreitou os olhos. Eu ainda os coletei mais rápido do que pensava. Se ele tivesse procurado por eles um por um, levaria pelo menos alguns meses. Poderia ter demorado ainda mais, ou ele poderia não ter tido tanto sucesso em obtê-los. O tempo era essencial, mas muitos dos materiais eram provenientes dos andares superiores. Ainda assim, como teve a ajuda do By the Table, ele conseguiu progredir muito mais rápido. A Tran disse que a nova Adamantina estava em processo de aquisição,
então ele poderia obtê-la em breve. As negociações não deveriam estar concluídas agora? Yon-woo soprou sua consciência no espelho de Frígia. Atran. Acima da conta, um holograma apareceu. Atran se virou com olhos surpresos. Apenas metade de seu corpo estava virado e ele não estava olhando para ele corretamente. Ele parecia alguém que foi pego escondendo alguma coisa. O que? O que ele estava fazendo? Yon-woo olhou para ele com desconfiança. Ele geralmente falava formalmente com seus clientes, ao mesmo tempo que os chamava de ingênuos. Mas parecia apressado por algum motivo. Eu estava me perguntando como estava indo a nova Adamantina. Você disse que eles estavam na fase final de negociação. Ah, está indo bem, então não se preocupe. Estou ocupado agora, então entrarei em contato com você mais tarde. Atran rapidamente encerrou a ligação. Ele tentou esconder, mas não conseguiu evitar os olhos penetrantes de Yon-woo. Parece que ele está com um olho roxo. Ele foi espancado em algum lugar? Yon-woo estreitou os olhos. Já era noite quando Atran apareceu novamente. Ele não veio pelo dispositivo de mensagens, mas pelo portal. E por alguma razão, seus ombros estavam caídos, como se ele tivesse ficado deprimido de repente. O que há de errado com seu olho? Ele até tinha um tapa-olho em um dos olhos. Eu caí e tropecei. Atran não conseguiu encontrar os olhos de Yon-woo e virou a cabeça. Yon-woo olhou de cima a baixo. Você foi espancado por alguém? Por que eu levaria uma surra de alguém? Eu sou Atran. Eu sou um peixe grande do By the Table que não tem muito mais tempo para chegar ao Hank Flower. Quem ousaria me tocar? Ele foi espancado, bastante. Mas não é fácil tocar em um comerciante misterioso. Shannon e Han-yeong olharam para Atran, que estava pulando para cima e para baixo, e assentiram. Ao mesmo tempo, eles ficaram surpresos. Comerciantes misteriosos sempre viverão em perigo. Foi por causa dos ladrões que os assaltaram. Assim, embora mercadores misteriosos criassem sindicatos por segurança, eles eram famosos por usar clãs mercenários ou o Bureau para se vingar. Além disso, embora Yon-woo considerasse Atran um perdedor, ele era na verdade bem conhecido em sua área. Ainda assim, o fato de terem tocado nele significava que eram confiantes ou habilidosos. Yon-woo suspirou levemente. Acho que você levou uma surra depois de conseguir algum acordo. Você é algum tipo de médium? Atran olhou para Yon-woo com uma cara assustada. Ele tem alguns sentimentos duros em relação ao nosso mestre. Parece que ele falhou nas negociações. Yon-woo bufou e ignorou o que Shannon e Han-yeong estavam fofocando. Na verdade, era fácil adivinhar o que aconteceu se pensássemos um pouco sobre isso. Os possuidores da nova Adamantina tinham que ser fortes. Atran, que enlouqueceu por dinheiro, provavelmente agarrou-se à pessoa como uma sanguessuga, mesmo depois de terem negado a sua oferta. E quanto ao que aconteceu depois? Era óbvio o que havia acontecido. A maioria dos jogadores tinha personalidades frias ou apressadas. Era raro ver alguém legal. Atran suspirou, pensando que não conseguiria mais esconder. Mutar, você tem razão. As negociações fracassaram. O que eles disseram? Que eles nunca iriam vendê-lo. Atran franziu a testa. No começo, pensei que eles estavam apenas negociando. Então continuei a aumentar a oferta e fui atingido por um cano. Arg, aquela vovó. Atran murmurou para si mesmo que nunca houve necessidade de violência e que ela não poderia se casar naquela idade por causa de seus impulsos violentos. Ele parecia ter sido injustiçado. Cano, avó? Yon-woo inclinou a cabeça com curiosidade. Quem era o dono? Eu não posso te dizer isso. Era regra da By the Table manter em segredo as informações sobre seus clientes. Você realmente precisa dessa nova Adamantina? Se você tiver tempo, tentarei reunir Adamantium e pedirei que seja feito. Não, eu preciso disso agora. Nova Adamantina não era um item que pudesse ser feito tão facilmente. Em primeiro lugar, levaria uma eternidade para reunir o Adamantium e levaria anos para condensá-lo. Mesmo que um artesão trabalhasse nisso, demoraria pelo menos um ano. Mas a situação no Tártaro, eles não tiveram esse tipo de tempo. Que tipo de missão você recebeu para precisar desse tipo de coisa? Atran não tinha ouvido falar sobre o que Yon-woo estava planejando fazer, então suspirou. Você está interessado em vender informações sobre o proprietário? Vou tentar convencê-la. Não. Por quê? Não posso comprar informações das pessoas? Isso é verdade, mas é um pouco complicado. Atran franziu a testa. Primeiro, a proprietária é uma das principais personalidades do nosso sindicato e nos paga todos os anos para não vendermos suas informações. Esses VIPs entre nossos clientes são raros. Junto à mesa teve forte influência em todo o universo, não apenas na torre. Se ela fosse um peixe grande naquele grupo. Ela é um dos 9 reis? Ou alguém nesse nível. Ele estava desconfiado. E mais do que tudo. Essa foi a razão mais importante. O dono é o melhor amigo do nosso mestre. Só estou te dizendo isso, sabe? Isso significava que ele estava proibido de falar sobre isso. Yon-woo acenou com a cabeça e estalou a língua. Ele não sabia que seria amarrado por causa da nova Adamantina, que era algo que ele achava que seria mais fácil de conseguir. Então terei que falar com a própria Frígia. O que? Ei.
Temendo que Yeon-woo conhecesse seu chefe porque era incapaz, Atran gritou. Hwak. No entanto, Yeon-woo já estava ligando para Frija através do espelho de Jade. Foi a primeira vez que ele a contatou depois de receber o espelho de Jade. O rosto de Atran ficou pálido. Caim, por que você está me ligando no meio da noite? Ela usava uma máscara de madeira no rosto, cabelo ruivo curto que parecia estar em chamas. Frija devia estar alimentando seu lobo branco porque ela virou a cabeça com um pedaço de carne na mão. Você realmente a contatou. Atran cobriu o rosto com a mão. Sua incompetência seria entregue diretamente ao seu superior. E, por outro lado, ele se perguntava quantos clientes tinham Frija na descagem rápida. Yeon-woo provavelmente estava no mesmo nível que o dono da Adamantina Nova. Na verdade, enquanto Atran estava no comando de Yeon-woo, ele não sabia exatamente qual era o status de Yeon-woo no sindicato. Acho que você sabe porque entrei em contato com você. Se for sobre o dono da Nova Adamantina, não posso te dizer. Então ela sabia. Esta é a condição dela. Além de ela ser minha conhecida pessoal, não podemos perder alguém como ela. Ainda assim, há um ditado que diz assim: não há acordo que não possa ser feito. Não há acordo que não possa ser feito. Frija repetiu o que Yeon-woo disse e sorriu. Não porque fosse engraçado, mas para dizer a ele para mostrar o que ele tinha. Isso é verdade. Então qual é o item que você tem em mente? Além disso, a quantia de dinheiro destinada a patrociná-lo é a maior que já doamos. Você sabe que a maioria dos itens nem serão considerados, certo? Da construção do espaço exterior aos experimentos de Bran, Yeon-woo era como uma sanguessuga sugadora de dinheiro para By the Table. A razão pela qual Hades desapareceu? O que está acontecendo no Tártaro? A situação com os titãs e gigantes e o que estou tentando criar. Você não acha que isso parece bom? Os olhos de Frija se arregalaram. Não ficou claro porque era através de um holograma, mas ele podia sentir que havia despertado o interesse dela. Por favor, continue. Yeon-woo começou a falar sobre o que viu e ouviu no Tártaro. Pelo que Yeon-woo viu, a rebelião dos titãs e gigantes era uma informação inestimável que poderia ser vendida por um preço caro. Era algo que o Olimpo e os deuses e demônios do 98º andar não sabiam. Pode-se pensar que o que aconteceu no mundo celestial não importaria para os jogadores do mundo inferior. No entanto, deuses e demônios eram seres que compunham as leis e eram cruciais para o sistema da torre. É claro que, dependendo do que acontecesse com eles, os jogadores também seriam afetados. Se essas informações fossem bem tratadas, By the Table poderia obter um lucro enorme. Além disso, a informação militar era o que todos os comerciantes queriam. Atran, que estava ouvindo ao lado dele, arregalou os olhos. O que esse humano fez para não apenas abalar o dragão vermelho, mas também o mundo dos deuses? Então foi isso que aconteceu? Frija coçou o queixo e assentiu. Assim como Yeon-woo pensava, era definitivamente uma informação inestimável. No entanto, ainda não é suficiente. Você tem mais alguma coisa? Ele não achava que ela sairia tão cara. Yeon-woo estalou a língua e acrescentou o que havia guardado para o final. Se eu puder criar Kini, obterei o título de artesão. Você não quer ser o primeiro a receber um item criado por um artesão? É tentador, mas temos um cliente assim. Além disso, você ainda não é um artesão. E se for um item criado com a ajuda de Bran, Enova e até mesmo desses seres? Yeon-woo estalou os dedos. Atrás dele apareceram os ciclopes Brontes e Esteropes. Os dois gigantes franziram a testa, descontentes, mas tiveram que ouvir Yeon-woo, dada a situação atual. Os olhos de Frija se arregalaram quando ela reconheceu os dois ciclopes. Então, ela sorriu. Eu acho que não pode ser ajudado. Se for um item tocado por dois ferreiros iguais a Hefesto, não, os dele eram professores. Então, estou tentado. Então, que tal um acordo de fornecimento exclusivo? Isso não é suficiente, mas podemos dar-lhe prioridade. Desta vez, Yeon-woo recuou. Quando Yeon-woo repetiu o que disse a ele, ela estalou a língua internamente. Mas esse acordo não foi ruim. O dono da Nova Adamantina. O nome que ele ouviu era familiar. É alguém chamado Anastasia.